do curso de atualização do curso MOP. Seja bem-vindo. Espero que você goste do curso, se anime com o curso, aproveite bastante o tempo que você vai passar aqui, aprendendo, relembrando conceitos importantes para o seu trabalho profissional. A aula de hoje, a primeira aula, a aula 1, nós falaremos sobre legislação de trânsito e dentro do tema de legislação abordaremos conceito de a introdução com alguns conceitos gerais, falaremos sobre categoria de habilitação por veículo conduzido e finalizaremos com o tema, abordando o tema processo de mudança e adição de categoria. Então vamos lá. O curso de atualização para condutores de veículos que transportam produtos perigosos tem como principal objetivo atualizar os conhecimentos adquiridos no curso de formação, relacionando-os com a prática vivenciada pelo condutor no exercício da sua profissão. Essa é a ideia, esse é o objetivo principal, que é atualizar os conhecimentos que você adquiriu no curso de formação há 5 anos e relacionar esses conhecimentos com a sua prática, certo? Com a prática do seu trabalho, da sua vivência dentro dessa profissão de transporte de produtos perigosos. Movimentação e transporte de produtos perigosos. O curso de atualização ele tem 16 horas. Ele começa com aulas de legislação de trânsito, que é o módulo 1, com 3 horas aula. Depois nós teremos o módulo 2 com direção defensiva, com 5 horas aula. Depois nós teremos o módulo 3 com noções de primeiros socorros, respeito ao meio ambiente e convívio social, com 3 horas aula. E finaliza com o módulo 4, prevenção de incêndio e movimentação de produtos perigosos, com 5 horas aula, totalizando 16 horas aula com 4 módulos, Módulo 1, módulo 2, módulo 3 e módulo 4. A validade, o curso de atualização tem validade de 5 anos e após o término, o curso será registrado no RENACH, que é o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação do respectivo aluno condutor, A responsabilidade desse registro é do Detran, Senatran, mas depois que o aluno encaminhar a documentação, solicitando o que chamamos de homologação do curso, tudo bem? Requisitos para a matrícula no curso de atualização MOP. Ser maior de 21 anos, estar habilitado no mínimo na categoria B, C ou D, não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, pena decorrente de crime de trânsito, bem como não estar impedido judicialmente de exercer seus direitos. Essa parte dessa observação, se o condutor não está cumprindo a pena de suspensão, ou pena de cassação, ou pena decorrente de crime, ela é verificada quando dá homologação do certificado para registro no RENACH. Tudo bem? Vamos lá. Conceitos gerais sobre a legislação de trânsito. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este código, no caso pelo CTB. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento ou para operação de carga ou descarga, sendo esta última também considerada estacionamento. Artigo 1º, parágrafo 1º do CTB. O trânsito em condições seguras é direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes ou competentes, do Sistema Nacional de Trânsito.
a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotarem as medidas destinadas a assegurar esse direito. Parágrafo 2º do artigo 1º do CTB. Nós sabemos que os órgãos e entidades que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito são desde órgãos federais, órgãos estaduais e órgãos municipais. Os órgãos federais, então, podemos citar aqui o Conselho Nacional de Trânsito, né? E a Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. Também temos o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, né? Temos também o que cuida das rodovias federais, né? Aí temos também a Polícia Rodoviária Federal, que já é mais para uma parte de fiscalização das rodovias federais, né? Aí a nível estadual nós temos o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, temos o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. A nível de rodovias nós temos o DER, que é o Departamento de Estradas e Rodagens, a nível estadual. Temos a Polícia Militar, né, que exercem também fiscalização sob convênio. Nós temos tanto as polícias militares que trabalham nas zonas urbanas, nos municípios, como também a Polícia Rodoviária Estadual, né, que fiscaliza as rodovias estaduais. E por fim, temos a GETRAN, né, a GETRAT, também chamada, né, ou DEMUTRAN, que são os departamentos municipais de trânsito, certo? Ou agências de trânsito municipais, que são os órgãos que fazem toda a operação e fiscalização e controle viário nas zonas urbanas, certo? Então esses aí são os principais componentes, né, órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, e eles em conjunto, mas cada um dentro da sua esfera de competência e de circunscrição, eles adotam medidas para assegurar o direito ao cidadão, que é o direito do quê? De ter um trânsito em condições seguras, certo? Vias terrestres. São consideradas vias todas as avenidas, ruas, logradouros, rodovias, estradas, praias abertas à circulação pública, ruas internas de condomínios, ruas de acessos a estacionamentos e privados de uso coletivo. Então, os estacionamentos aí de supermercados, de shopping, né? Essas áreas de estacionamento coletivo são estacionamentos privados, mas de uso coletivo. Também fazem parte das vias terrestres. Estacionamentos das áreas de condomínio também, né? E praias abertas à circulação. Além das vias que nós conhecemos e que são divididas, né? Vias urbanas são subdivididas em vias de trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras e via local. E já as vias rurais são subdivididas em rodovias e estradas. Como já vimos, para a condução de veículos é necessária a obtenção da CNH ou da ACC. CNH é a Carteira Nacional de Habilitação e a ACC é a Autorização para Conduzir Ciclomotores. O CTB traz as regras referentes às categorias de habilitação e respectivos veículos que podem ser conduzidos. Regulamenta também as prerrogativas para mudar de categoria e conduzir veículos especializados, que é o nosso caso. Temos também um condutor de veículo de emergência, né? Que a pessoa tem que fazer, o condutor tem que fazer o CVEM, que chamamos, né? Temos o de cargas indivisíveis, temos o de transporte escolar, o de transporte coletivo, certo? Então são todos cursos especializados que o condutor é obrigado a fazê-los para conduzir esses veículos especiais. Vamos então aqui trazer os tipos de veículo conforme a categoria que o condutor precisa ter para conduzi-lo. Então vamos lá. A gente começa então com a ACC, que são os veículos de duas rodas, né, que são obrigados a ter a ACC, né, que nós temos dois tipos, né? Nós temos o ciclomotor e a bicicleta elétrica, mas é a bicicleta elétrica conforme características que nós vamos apresentar. Então, o ciclomotor é um veículo de 2 ou 3 rodas, provido de motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a 50 centímetros cúbicos.
equivalente a 3,05 polegadas cúbicas, ou de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW, e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda 50 km por hora. Esse é o que chamamos o conceito do ciclomotor, certo? É quando falamos de 50 centímetros cúbicos, né, a cilindrada, que não pode exceder, né? Então é a famosa, que a gente chama vulgarmente, né, de cinquentinha, que na verdade é 49,99, né, centímetros cúbicos a cilindrada, certo? Nós temos dois exemplos muito comuns desse veículo, que é a Mobilete, que ela é da marca Caloi, e a Shinerai, né? Tem outros aí, muitos outros, mas esses são os mais famosos. E para conduzir esses veículos, o condutor precisa ter o quê? ACC, certo? No mínimo, né? ACC. E aí vem um outro veículo que está tendo muito problema na questão aí de fiscalização. Na verdade, não é a fiscalização, mas quando nós trazemos essa informação, o cidadão fica preocupado, né? Que são as bicicletas dotadas originalmente de motor elétrico auxiliar, bem como aquelas que tiverem o dispositivo motriz agregado posteriormente à sua estrutura, em que se verifica ao menos uma das seguintes situações. Então eu vou ler de novo. Em que se verifique ao menos uma das seguintes situações. Então, se tiver uma das seguintes situações, ele já é enquadrado como esse tipo de bicicleta elétrica que precisa da ACC para ser conduzido. Quais são as seguintes situações? Com potência nominal superior a 350 watts, com velocidade máxima superior a 32 km por hora, com o funcionamento do motor sem a necessidade do condutor pedalar. Então, se o condutor subiu na motocicleta, na bicicleta, né? Subiu na bicicleta e ele sai com ela sem precisar pedalar, já é uma situação descrita aqui no item 3. E o item 4, dispor de acelerador ou de qualquer outro dispositivo e de variação manual de potência. Então, a maioria dessas bicicletas, elas possuem ali no guidão, né? Na luva ali, é uma luva que você vai mexendo, ela vai clicando ali, ela vai de velocidade 1 a 4, que vai aumentando a rotação desse motor elétrico dela, certo? Tendo uma dessas características, ela é considerada bicicleta elétrica da exigência da ACC. Certo? Mas, professor, por que até então não foi cobrado e não está sendo cobrado? Porque essas bicicletas terão que ser registradas, vão ter que ter placa, elas vão ter que, o condutor dela usar capacete, né? Vai ser regulamentado o lugar que elas vão ter que andar, circular. E o condutor vai ter que ter ACC, vai ter que tirar a habilitação na ACC. Né? Mas por que não está sendo fiscalizado? Porque foi dado prazo início de 2026, certo? Início de 2026 vai começar a ser cobrado esse tipo de documentação obrigatória do condutor, a ACC, para conduzir esse veículo. Seguindo, veículo de duas rodas, categoria A. Então agora continua nos veículos de duas rodas, mas quais são então os que precisam ser necessário a habilitação na categoria A? São 3: a motoneta, a motocicleta e o triciclo. A motoneta é um veículo automotor de duas rodas, dirigido por condutor em posição sentada. Então o condutor senta na motocicleta, na verdade na motoneta, né? Se você observar, ela tem um vão no chassi dela, né? No chassi, no quadro, que um joelho pode encostar no outro, certo? Tranquilo? Já a motocicleta, ela é um veículo automotor de duas rodas com ou sem sidecar, que é aquele carrinho lateral, né? Do passageiro ou carga, dirigido por condutor em posição montada. Então aqui o motociclista, ele vai montado, ele fica com uma perna para um lado e com a perna para o outro. É como se eu estivesse montando um cavalo, certo? Tranquilo? Os meus joelhos estão separados, ou as minhas pernas, pelo quadro da motocicleta. Então não tem como eu encostar um joelho no outro. E por fim o triciclo, que é o veículo automotor de 3 rodas,
com ou sem cabine, dirigido por condutor em posição sentada ou montada, que não possui as características de ciclomotor, certo? Tudo bem? Então, esse veículo, ele pode ter 3 rodas sendo 2 atrás ou 3 rodas sendo 2 na frente, não importa, tá? E pode ser também com ou sem cabine, tranquilo? E eu posso pilotá-lo na posição sentada ou montada, ok? Muito bem. Além desses 3 veículos, a pessoa que tem a categoria A, ela pode pilotar o quê? Os veículos abrangidos pela ACC, tá? Seguindo, veículos de 4 ou mais rodas de passageiro, tá? Vamos começar então. O que é o veículo de 4 ou mais rodas, né, de passageiro? Veículo destinado ao transporte de pessoas e suas bagagens. Tá? Aí nós dividimos, né, a categoria B e também tem a categoria D. A categoria B vai enquadrar veículos de peso bruto total até 3.500 kg. Porém, são veículos de passageiro. E também vai ter a lotação, né, de até 8 lugares, excluído o motorista. Então, com o motorista, 9. Já a categoria D, né, ele não traz referência ao peso bruto total, mas ele fala que a lotação ultrapassa 8 lugares, excluído o do motorista. Certo? E aí eles se subdividem em 2 micro-ônibus, que vai da capacidade de até 20 passageiros, e o ônibus, que vai da capacidade de mais de 20 passageiros. O micro-ônibus nós chamamos vulgarmente de van, né? De van, tá? Professor, mas e a categoria C? Ela não está ali. É porque a categoria C, ela abrange veículos que não são de passageiro. São veículos de carga. Tudo bem? Veículos de carga, certo? Ah, professor, mas uma categoria C, ela pode dirigir um veículo da categoria B, que é de passageiro? Pode, porque aqui no Brasil as categorias mais altas podem conduzir veículos das categorias mais baixas, certo? Com exceção da A. A A é exclusiva dos veículos de 2 rodas. E aí vem veículo de 4 ou mais rodas de carga. Agora a gente está falando de carga. E é interessante trazer essa definição, porque a gente vem aqui, ó, veículo destinado ao transporte de carga, podendo transportar 2 passageiros mais o condutor. Então, quando foi criado essa definição, deixou bem claro que o veículo de carga é um veículo de transporte de carga e que ali na boleia só vão quantas pessoas? No máximo 3. 2 passageiros e mais o condutor. Então definiu como veículo de carga esse tipo, essa característica, esse tipo de veículo. E aqui ele se subdivide na categoria B, certo? Peso bruto total até 3.500 kg. E categoria C, quando passa de 3.500 kg, categoria C. Mas observem que tanto esse veículo quanto esse, a capacidade de lotação dentro da boleia é no máximo 3 pessoas, 2 passageiros mais o condutor. Aí você vai perguntar, mas professor, e a caminhonete que tem cabine dupla? A caminhonete que veio com cabine dupla é um veículo que vem depois da definição. Ela é criada depois da definição. E a partir daí, não houve enquadramento, porque ao mesmo tempo que ela é de carga, ela também é de passageiro. Porém, eu não posso enquadrá-la como veículo misto, porque misto é outra definição. É passageiro e carga, porém dentro do mesmo salão. E a caminhonete, a carga fica lá fora. Ela não fica no mesmo espaço que o passageiro. Então também ela não pode ser enquadrada como misto. Certo? Tranquilo?
A partir daí, então, eles pegam a caminhonete e colocam ela como veículo especial. Existem veículos chamados e caracterizados como, classificados, melhor dizendo, como veículo especial. Aí a gente enquadra veículos que tiveram modificações e que não há um enquadramento específico para eles, como por exemplo a caminhonete, o veículo da funerária, o veículo ambulância, o veículo do coletor de lixo, o veículo da polícia geral, qualquer um da veículo de polícia militar, polícia civil, fiscalização de trânsito, porque tem modificado a sua estrutura, né? Tem o giroflex, tem a questão ali da iluminação, certo? Então são veículos que são modificados, né? O trio elétrico, entre vários, são veículos modificados e recebem aí uma alteração e a partir daí eles são classificados como veículos especiais, tudo bem? O veículo guincho, tá? Então, veículo de carga somente são esses dois, vamos dizer assim, categoria B até 3.500, categoria C até mais que 3.500, porém com 3 pessoas no máximo na boleia, tá? Motorhome. O motorhome, pessoal, chamado aqui no Brasil de motor casa, é um veículo automotor cuja carroçaria seja fechada e destinada a alojamento, escritório, comércio ou finalidades análogas. Mas o importante é que, para eu adentrar a essa região de alojamento, de escritório, comércio, eu não preciso sair do veículo e entrar em outro. Essa parte está dentro do próprio salão no qual eu dirijo, onde estão os bancos do motorista e dos passageiros. Então não há necessidade de eu sair para ir lá na parte lá. Eu não preciso descer aqui e entrar, eu vou por dentro. Mesma situação aqui, ó. Eu não preciso sair daqui e entrar aqui. Por mais que tenha uma porta, aqui, eu posso sair por dentro do salão. É tudo o mesmo salão, tudo bem? Tudo o mesmo espaço. É por isso que chama motorhome, motor casa. Diferente do trailer. O trailer, quando eu chego em determinado lugar, eu desengato o trailer, né? Deixo ele lá e eu posso pegar meu veículo e sair andando pela cidade, circulando. Não é verdade? Agora, com o motor casa, não. Aonde eu for dirigindo, eu tenho que ir com ele, com a minha casa atrás, certo? E aí ele se subdivide em 3 categorias. Categoria B, C e D. Categoria B está relacionada ao peso. Até 6.000 quilogramas de PBT, peso bruto total. Lotação até 8 lugares, não pode passar de 8, excluído o motorista. Já a categoria C passou os 6.000 quilogramas de PBT. Então B até 6.000, C passou de 6.000. Porém a lotação continua a mesma, até 8 lugares. Já a categoria D, o peso não interfere. O que vai ser categoria D é quando ultrapassa 8 lugares, excluído o motorista. Então, o motor casa está bem tranquilo a comparação. B, até 6.000. C, passou de 6.000. D, passou de 8. Essa é a definição. O B e o C, até 8 lugares, excluído o motorista. Trator. São 2 categorias de enquadramento dos tratores. A primeira, categoria B, trator de roda e equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas. Então nós temos uma colheitadeira aqui, nós temos esse veículo aqui que eu não sei nem o nome. E são gigantes, são caríssimos. Mas a exigência é B, por serem equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas. Já a categoria C são os tratores de esteira. Então aqui nós temos um trator de esteira.
Temos os tratores mistos, que são esteira e roda. E temos equipamentos automotores destinados à movimentação de cargas, de terraplanagem, de construção ou pavimentação. Eu trouxe 3 aqui. A retroescavadeira, pá carregadeira, a motoniveladora e o rolo compressor. E existem outros, tudo bem? Certo? Mas esses veículos aqui, categoria C. Joia? Tranquilo? Essa é a diferença. Vamos para combinações de veículos. Combinações de veículos existem 3 tipos. Categoria B, categoria C e categoria E. Vamos lá. Categoria B. Unidade tratora, categoria B. Então, o que é unidade tratora? Como a gente está falando de combinação de veículo, quer dizer que são 2. Um veículo com uma placa, outro veículo com outra placa. Certo? Eu não consigo entrar nesse veículo e sair aqui. Eu tenho que entrar e sair, vir e entrar aqui. Não é assim? São 2 veículos. Esse é um licenciamento, esse é outro. Combinação. Então vamos lá. Unidade tratora na categoria B. Então o que puxa é B. E a unidade acoplada tem a menos de 6.000 quilogramas de PBT. Então, essa unidade acoplada tem que ter menos de 6.000. Ou não exceder a 8 lugares. É essa unidade aqui. Não exceder a 8. E essa? Também não pode exceder a 8. Por quê, professor? Porque era categoria B. Nós vimos lá no início, categoria B é o quê? Até 3.500, que não exceda a 8 lugares. Não é isso que nós falamos? Sim. Tanto faz se ela é de carga, quanto ela é de passageiro. Não passou de 3.500 e não excedeu a 8 lugares, categoria B. Para acoplar outro veículo, se esse veículo outro não tiver 6.000, tiver 5.999, aí eu vou usar a categoria B. Agora, já a categoria C, o que vai mudar? O veículo atrás? Não, ele continua a mesma coisa. Olha lá. Unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer articulada tem a menos de 6.000. É a mesma coisa do B. Lotação não exceda 8 lugares. É a mesma coisa do B. Mas o que muda então para ser C? A unidade tratora na categoria C. Aqui é a unidade tratora na categoria B. Então aqui o que vai mandar é esse veículo. Então se eu tiver com veículo na categoria C, eu vou puxar um veículo acoplado, reboque, semi-reboque, e ele tiver menos que 6.000, então vai ser o quê? C. Agora, se eu tiver categoria B e eu for puxar um outro veículo, esse veículo tem que ter também menos de 6.000, tá? Então, o que vai diferir a B e a C é somente o que está tracionando. E aí vem a categoria E. Unidade tratora na categoria B, C ou D. Tanto faz. E a unidade acoplada, aí que mudou. Tenha 6.000 ou mais. Ou com lotação que exceda a 8 lugares. Então, aqui, a unidade acoplada, ela não podia exceder a 8 e não podia ter 6.000. É menos que 6.000. Agora, tanto a C quanto a B. Agora, na E, eu posso ter 6.000 ou mais ou exceder a 8. Tudo bem? E aí não vai importar quem está puxando. Pode ser o B, pode ser o C, pode ser o D, não importa. O que vai importar é o puxado, é o que está sendo tracionado. E aí eu trouxe 3 exemplos aqui para vocês. Vamos pegar esse primeiro exemplo para exemplificar um veículo tracionado pela categoria B, trator de rodas.
O trator de rodas não é categoria D que nós vimos? É. E esse veículo aqui, ele tem mais que 6 mil? Ele tem mais que 6 mil. Então acabou. Categoria E. E esse veículo aqui, o caminhão trator, ele é que categoria? C. Porque ele é um veículo de carga que tem mais que 3.500 quilogramas. Nós não vimos a definição? Veículo de carga que tenha mais que 3.500 quilogramas. Categoria C. E aqui ele está puxando o quê? Um semi-reboque que tem mais que 6 mil. Puxou um semi-reboque que tem mais que 6 mil, categoria E. E só esse veículo sozinho, professor? Categoria C. Tá? E esse aqui? Categoria sozinho, esse aqui? Categoria D. Não é um veículo de passageiro com mais de 8? Sim. E ele está tracionando quem? Um outro veículo de passageiro também com mais de 8. Que exceda 8. Unidade acoplada que exceda 8. Então vai ser o quê? E. Tudo bem? Então, se o veículo tracionado tiver mais que 6 mil ou mais que 8, não importa quem puxa. Pode ser B, pode ser C, pode ser D. Vai ser categoria exigida, categoria E. E por final, combinações de veículos automotores com mais de uma unidade tracionada. Então imagine esse veículo aqui é C, não é? Puxou um, puxou dois, vai ser o quê? Mais de uma unidade tracionada. Mais de uma unidade tracionada. Uma, duas. E, porque é combinações de veículos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade máxima de tração. Tudo bem? Tranquilo? Imagine, por exemplo, eu tenho um veículo de categoria B. Vamos lá, um Fusca. E aí eu vou fazer uma limpeza num terreno baldio e eu arrumo lá duas carretinhas. Essas carretinhas simples. E aí eu coloco uma carretinha no meu Fusca, no engate. E essa carretinha ela também tem um engate. Aí eu coloco a outra carretinha nesse engate. Fico com duas carretinhas sendo puxadas pelo Fusca. Qual que é a categoria que vai ser exigida? Categoria E. Por quê? Porque são mais de uma unidade tracionada. Não importa o tamanho, não importa o peso, não importa o PBTC. Puxou mais de uma unidade, categoria E. E aqui nós trazemos outros tipos de veículo e suas exigências. O quadriciclo é um veículo automotor de 4 rodas, com ou sem cabine, com massa em ordem de marcha não superior a 450 kg para o transporte de passageiros ou não superior a 600 kg para o transporte de cargas. Qual é a exigência? Categoria B. Transporte escolar. Veículos destinados ao transporte escolares independentemente da lotação. Não importa, mesmo se for uma Kombi de 8 lugares, que é categoria B de bola, porque a lotação não passa de 8, excluído o motorista. Porém, no momento que eu coloco lá que ela é escolar, não importa a lotação, ela vai exigir categoria D de dado. E o ônibus articulado, que é um veículo só. É um veículo só, pessoal. Eu entro aqui, eu vou por dentro do salão, saio lá fora. Não é? Aqui tem uma placa e lá atrás tem a mesma placa. É um licenciamento só esse veículo. Ele não é combinação de veículo. É veículo. Veículo automotor articulado de transporte coletivo com capacidade para mais de 20. Categoria D. Não confundam com isso aqui. Por mais que isso aqui também seja articulado, mas é um veículo, é 2 veículos, 3 veículos, é uma combinação de veículos. Tranquilo? Joia? Tá? Tanto é que ele fala aqui, ó, trailer ou articulada, 2 veículos, 2 veículos, 2 veículos.
É diferente desse. Esse aqui é um veículo só, ele tem articulação, mas ele é um só. Então a exigência dele é categoria D. Processo de mudança de categoria. Vamos fazer um resumo aqui para que a gente entenda bem esse processo. Primeira coisa, eu não posso ter restrição. E qual é a restrição? Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Certo? Então eu posso cometer uma? Posso. Na verdade não posso, né? Assim, porque está errado a gente cometer infração de trânsito. Mas a restrição é mais de uma. Então, se eu cometer uma só, eu ainda vou poder mudar de categoria. Eu não posso ter cometido duas. E qual é o período? 1 ano, 12 meses. Para mudar para as categorias C, D e E. Tudo bem? Da B para C, eu vou ficar, eu costumo dizer assim, de castigo, né? Então eu vou ficar esperando na categoria para pegar experiência, para obter experiência. Então eu vou ficar 1 ano na B, tendo experiência, e aí eu posso ir para C. Professor, esse 1 ano pode ser a provisória? Pode ser a provisória. A provisória, para quem não se lembra, é aquele primeiro ano, né, do condutor, quando ele pega a habilitação, ele acabou de se habilitar, ele recebe a habilitação provisória, ele fica 1 ano. E ele não pode cometer nenhuma infração grave, gravíssima, nem duas médias. Senão ele perde essa provisória e ele tem que começar tudo de novo. Terminou esse 1 ano, é como se fosse um estágio probatório, né? Terminou 1 ano, aí ele vai lá e pega a definitiva, certo? Esse 1 ano já consta para ele mudar para C. Então, se ele ficar nesse 1 ano e não cometer nenhuma infração, quando ele pegar a nova, a habilitação definitiva, ele já pode pedir para ele passar para C, para ele mudar para C. Aí ele só vai fazer o quê? As aulas práticas, certo? Tranquilo? Fez as aulas práticas, fez tudo certo, passou. Fez o toxicológico, que também vai ser obrigado, depois falaremos sobre isso. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então, está apto, vai pegar a categoria C, tá? Agora, se ele vai da C para D, também ele pode 1 ano na C de castigo. Também para obter experiência numa categoria alta, vai ficar 1 ano de castigo. Ele pode também pular, que a gente fala, que ele vai sair da B e ele vai direto para D, mas aí ele vai ficar quantos anos? 2, certo? Sendo que desses 2 anos, no último ano dele, ele não pode ter cometido mais de uma infração gravíssima. E por fim, ele pode ficar 1 ano esperando nascer e aí ele pula direto para E. Tudo bem? Ele pode fazer isso, professor? Pode fazer isso. Por que aqui 1 ano, aqui é 2, aqui são 2, aqui é 1? Porque aqui ele já está na ideia de uma experiência numa categoria alta. Então, a partir daí, não precisa cobrar muito. Aqui ele vai ficar 2 porque a B não é considerada uma categoria alta, é uma categoria baixa. Então, ele precisa mais experiência para ele ir para D. Porque lembrando que a D pode dirigir veículo da C, da B, certo? Agora, aqui na C ele já está com experiência com um veículo de categoria alta, então ele já pode ir direto para E 1 ano só na C, tá? É dado esse privilégio, tudo bem? E aí vem uma regra importante, né? E da D para E, professor? Vamos lá. Existem 2 situações. Vamos lá. Primeira, né? Se o condutor veio da B, C e D, seguindo a escadinha, B, C e D, quando ele chegou na D, ele não tem tempo, sem tempo. Ele chegou aqui, ele já pode pedir para ir para E. Agora, se ele pulou da B direto para D, então ele estava aqui, aí ele veio, pulou aqui para D. Chegou aqui, ele não pode ir direto, ele vai ter que ficar 1 ano de castigo na D
para ele poder vir para E. Então, da D para E, existem essas duas maneiras, certo? O condutor que veio bonitinho, né, na escadinha, e o condutor que pulou. Aí, quando ele vem para E aqui, ele vai ter que esperar um ano, tá bom? Além disso, para mudar para as categorias D e E, que são as duas mais altas, aí ele tem que ter 21 anos de idade, tá? 21 anos de idade. Tudo bem? Exigência também, para ir para D e para E. Processo de adição. É bem simples o processo de adição. Vamos lá. O condutor que possui somente a categoria A e quer a categoria B. Ou temos também o condutor que possui as categorias B, C, D e quer a categoria A. E temos o condutor que possui somente a ACC e ele quer a A ou ele quer a B. O que ele precisa? Realizar 15 aulas práticas e o exame prático na categoria que almeja, que ele quer. Precisa ficar algum tempo? Não, tá? Ele quer adicionar, ele vai procurar um CFC, vai realizar as 15 aulas e vai fazer o exame. Tudo bem? Finalizamos aqui a aula 1 sobre os conceitos iniciais do curso, conceitos iniciais gerais sobre o trânsito, vias, né? Falamos também sobre as categorias de habilitação, certo? Os tipos de veículo, processo de mudança e processo de adição. Seguimos adiante para a aula 2. Um grande abraço, te aguardo lá na aula 2. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, digita lá no chat, digita no fórum que nós estaremos respondendo vocês, tá? Não pode passar para a próxima aula com dúvida. Um grande abraço.